Olá, eu sou a Micaela, integrante do grupo 430 da turma 9. Esse é o nosso TCC e nós vamos falar da gamificação educacional, uma análise qualitativa no ensino-aprendizagem. Nosso grupo é composto por 6 integrantes, eu, Micaela, a Elaine, a Isabel, a Natália, o Wesley e a Yasmin. O objetivo geral desse TCC é investigar a eficácia da gamificação como ferramenta pedagógica na educação básica, com o intuito de melhorar o engajamento, a motivação e o desempenho dos alunos. A pesquisa destaca os impactos positivos da utilização dessa metodologia em sala de aula e justifica sua eficácia no ensino e aprendizagem dos estudantes. Meu nome é Natália Gaio Lopes França e eu vou falar sobre a divisão da educação básica no Brasil e sobre as metodologias ativas de aprendizagem. A educação básica no Brasil é estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e é composta por 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é voltada para as crianças de até 5 anos de idade. O ensino fundamental se inicia aos 6 anos e tem duração de 9 anos, sendo dividido na BNCC em anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano. O ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de 3 anos. De acordo com o artigo 22 da LDB, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Nas últimas décadas, a sociedade passou por muitas mudanças, dentre as quais podemos destacar o avanço tecnológico. Essas mudanças tiveram impacto na escola também, em todos os níveis de ensino, inclusive na educação básica. Elas influenciam tanto a forma como o aluno aprende, como a forma que o professor leciona. Novas práticas pedagógicas devem ser buscadas em contraposição ao método tradicional de ensino, que ainda é muito presente nas escolas, no qual o aluno é passivo e o professor é responsável pela transmissão de conteúdos. As metodologias ativas de aprendizagem se apresentam como uma alternativa importante para suprir as necessidades do novo perfil do educando e do cenário da educação atual, pois elas têm o potencial de gerar mais engajamento e tornar a aprendizagem mais prazerosa e significativa para os alunos. As metodologias ativas podem ser entendidas, segundo a definição de Berbel, como formas de desenvolver o processo de aprender utilizando experiências reais ou simuladas, visando a condições de solucionar com sucesso desafios advindos das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos. Nessa abordagem, o aluno é tido como protagonista do processo de ensino e aprendizagem e tem por objetivo a formação de sujeitos autônomos, ao passo que o professor assume o papel de mediador de novos conhecimentos, estimulando e direcionando os alunos no processo de aprendizagem. Os princípios sobre os quais são pautadas as metodologias ativas de ensino são: aluno como centro do processo de ensino de aprendizagem, autonomia, problematização da realidade e reflexão, trabalho em equipe, inovação e o professor como mediador, facilitador e ativador. Alguns exemplos de metodologias ativas são: pesquisa científica, aula invertida, integração, sala de aula e atividades online, projetos integradores, gamificação e aprendizagem baseada em projetos. Eu me chamo Yasmin e eu vou falar um pouco sobre a gamificação em sala de aula e as habilidades essenciais, e como esses 2 tópicos podem se complementar na hora do ensino e aprendizagem dos alunos por parte dos educadores. A gamificação é um processo que está em constante crescimento e evolução, e ela parte de uma premissa de utilizar métodos e componentes de jogos em atividades e metodologias ativas de aprendizagem no ensino dos alunos em sala de aula. A tecnologia tem se tornado essencial no nosso cotidiano, sendo hoje praticamente quase impossível não conhecer uma criança ou um jovem que saiba como a utilizar ou que esteja conectado. A gamificação, ela parte de uma proposta de que os alunos aprendem melhor quando são tirados do seu ambiente habitual de ensino, como, por exemplo, com metas e objetivos propostos
e sistemas de pontuações, como por exemplo em gincanas, brincadeiras e outras atividades com estes componentes. Sendo um assunto complexo, a gamificação, se bem aplicada pelos educadores, pode ajudar os alunos a melhorar as suas capacidades cognitivas, como o conhecimento e o engajamento, e também ajudar a melhorar as habilidades essenciais. As habilidades essenciais são naturais dos seres humanos. Isto quer dizer que o ser humano nasce com ela e ao longo do tempo ele vai a desenvolvendo conforme as escolhas e os caminhos que decide seguir. As habilidades essenciais, elas não se delimitam apenas ao campo educacional, podendo ser utilizadas no campo profissional e no campo pessoal dos seres humanos. Podemos citar como algumas habilidades essenciais a comunicação, sendo a capacidade de transmitir ideias e informações de forma coesa e saber escutar as informações que o próximo tem a lhe dirigir. Também podemos citar a liderança, sendo a capacidade de liderar o grupo de maneira coesa, evitando distrações e outros tipos de coisas que possam atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho. O pensamento crítico, a capacidade de analisar problemas de maneira coesa e eficaz, e o trabalho em equipe, utilizando o método de saber ouvir opiniões contrárias às suas e também saber escutar o próximo. E o comprometimento, saber se atentar aos prazos e à organização do seu trabalho, pois quanto mais organizado, melhor o desempenho. Olá, eu sou a Micaela e vou falar um pouco sobre a construção do nosso TCC, a metodologia. Para a elaboração do nosso TCC, realizamos um total de 6 reuniões com o orientador. Através delas, delimitamos o tema abordado, que teve enfoque na gamificação como ferramenta educacional nos anos iniciais da educação básica. Utilizamos a metodologia qualitativa de pesquisa bibliográfica, através de um levantamento bibliográfico, analisando artigos científicos encontrados em plataformas retomadas como o Google Acadêmico, repositório da USP e o Cielo. Selecionamos 11 artigos que abordavam diretamente a eficácia, os benefícios e os desafios da implementação da gamificação na educação. Esses artigos foram cuidadosamente resumidos, destacando as metodologias utilizadas pelos autores, os principais conceitos, as problemáticas identificadas e os resultados obtidos durante a aplicação da gamificação. Ao final, elaboramos este vídeo explicativo sobre a construção do nosso TCC. Olá, meu nome é Wesley Sanches e eu vou discutir um pouquinho com vocês então sobre a revisão bibliográfica, né? Nós escolhemos 6 para incluir no trabalho e eu vou falar sobre as 3 primeiras, né? Só para contextualizar um pouquinho a importância da utilização de metodologias ativas, né? O artigo da Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo, ela vai discutir um pouquinho sobre como as metodologias ativas elas inserem o aluno no contexto social atual, né? Nessa demanda atual que a gente tem no século XXI, de flexibilidade, de rapidez, de conectividade. E é muito legal porque nesse artigo a gente vê aí pensadores e educadores como Paulo Freire, o Dewey e o Ausubel na fundamentação prática, né, e teórica desse tipo de metodologia. E a gamificação é um dos tipos de metodologias ativas que é muito empregado nas escolas atualmente, né? E na gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem, né, nesse artigo, nós vamos ter aí vai falar que essa abordagem é uma abordagem que representa uma inovação eficaz para tornar o ensino de aprendizagem mais dinâmico e envolvente, né? Especialmente em um contexto marcado pela presença crescente dos jogos digitais na vida dos estudantes, né? Eles promovem aí um ambiente interativo, onde os alunos são motivados a resolver desafios, receber feedbacks constantes e colaborar também com os seus colegas, né? De forma cooperativa. Essa abordagem é importante para atender às demandas da geração atual, né? Porque eles buscam muito essas experiências inovadoras, imersivas e personalizadas que o mundo dos games acaba trazendo para eles também, né? Além de estimular aí, esse tipo de prática, né, estimula muito a criatividade, a resolução de problemas e o pensamento crítico dos alunos, né?
Para aplicar a gamificação com sucesso, no artigo é falado que é fundamental adotar estratégias inspiradas nos jogos, né? Como, por exemplo, o feedback rápido, né? Que é a pontuação, também vários tipos de caminhos para solucionar o mesmo problema, né? E essa capacidade de ajustar a dificuldade do jogo, né? De começar fácil, ir para o intermediário e finalizar com um modo mais desafiador, né? E depois disso vai falar, nos outros 3 artigos vai ser mais escorrido melhor essa parte. No terceiro, né, artigo que a gente discorreu, que é a análise do desenvolvimento temático dos estudos sobre games na educação, os teóricos, né, Antunes e Rodrigues, né, os que escreveram esse roteiro, o artigo, me desculpe, eles vão analisar o desenvolvimento temático dos estudos sobre games na educação, utilizando a cientometria, né, que é quantificar a pesquisa deles, né, então eles vão quantificar essa pesquisa que eles fizeram sobre o quanto que as pessoas estão desenvolvendo gamificação nas escolas, né? E eles destacam a diversidade das áreas abordadas nesses estudos, com ênfase na interdisciplinaridade e na importância de áreas como o design de jogos, né? Então a gente tem hoje aí jogos educacionais juntando várias áreas do conhecimento e várias áreas também profissionais para o desenvolvimento desses jogos, né? Eles falam que a gamificação é objeto de crítica entre os autores e o estudo ressalta a necessidade de uma análise prévia do conceito game-based learning, né, que é essa questão do aprender jogando, né, que tem que tomar um cuidado e que tudo isso envolve muita pesquisa e muita reflexão por parte dos professores que vão aplicar essa metodologia, para não acabar sendo jogo pelo jogo, né? A pesquisa fomenta fortalecer os aportes teóricos e metodológicos nesse campo, visando apoiar professores, estudantes e entusiastas nesse contexto, né? O método Game-Based Learning, como destacado por eles, é significativo e atrativo para os estudantes, aumentando o interesse e a participação nas aulas. Olá, meu nome é Isabel Cristina, vou falar um pouco sobre planejamento no desenvolvimento de jogos educacionais. O artigo destaca a importância de planejar as metodologias, a forma como os jogos são executados pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem. O artigo propõe um framework conceitual para gamificar ambientes de aprendizagem que foi testado e validado por profissionais do ensino. Apresenta a taxonomia dos elementos essenciais para um desenvolvimento eficaz de jogos educacionais, onde é crucial que os educadores reconheçam a importância de encontrar esses elementos nos jogos, seja ao preparar uma aula, criando ou pesquisando, a fim de alcançar maior sucesso na metodologia. Isso evita que os jogos se tornem apenas uma atividade sem propósito, garantindo que o foco principal permaneça no conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Os resultados obtidos demonstram a relevância dessas abordagens para aprimorar a experiência de aprendizagem dos estudos, evidenciando a importância do planejamento cuidadoso e da aplicação estratégica da gamificação no contexto educacional. A pesquisa realizada pelos autores contribui significativamente para o campo da gamificação na educação, fornecendo insights valiosos para profissionais e pesquisadores interessados em utilizar jogos como ferramentas de ensino-aprendizagem. A gamificação na prática, como estratégia de aprendizagem ativa, tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento, incluindo disciplinas de nível complexo como física. A utilização de elementos de jogos em contextos educacionais pode ser extremamente eficaz para engajar os alunos, despertando não apenas o interesse pela matéria, mas também desenvolvendo habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração. Essas habilidades são essenciais para o aprendizado da física, uma disciplina que demanda raciocínio lógico, capacidade de análise e aplicação de conceitos teóricos em situações práticas.
No estudo realizado por Silva, Salles e Castro em 2019, os métodos utilizados incluíram a aplicação de testes iguais antes e depois da implementação da metodologia, com análise do desempenho de cada grupo por meio do teste de ganho normatizado proposto por Hack. E indicaram que os alunos submetidos às aulas gamificadas apresentaram um ganho de aprendizagem significativamente superior em comparação com aqueles que tiveram aulas tradicionais, onde tarefas, desafios e recompensas eram incorporados ao ensino da disciplina, estimulando a participação ativa dos estudantes e promovendo a aplicação prática do conhecimento adquirido. Portanto, a gamificação no ensino de física não apenas estimula o interesse dos alunos pela disciplina, mas também promove a aquisição de habilidades cognitivas e socioemocionais fundamentais para o aprendizado e para o enfrentamento de desafios acadêmicos. Os desafios e benefícios da gamificação: como benefício, efeito motivador, facilitador de aprendizado, desenvolvimento de habilidades cognitivas, onde os jogos estimulam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, tomada de decisão e resolução de problemas. Aprendizado por descoberta, experiência de novas identidades, socialização, que podem promover a interação entre os alunos, estimulando a colaboração e o trabalho em equipe. Coordenação motora, aprimoramento de expertise, permitem que os alunos se tornem especialistas em determinadas áreas através da prática e da repetição de desafios específicos. A gamificação também pode apresentar desafios no contexto, onde se destacam riscos a serem considerados na gamificação do sistema de informação, que é a qualidade da tarefa, enganando o sistema com regras pouco claras, podem levar os jogadores a ignorá-las ou explorar brechas para obter vantagens. Privacidade, efeitos declinantes. A gamificação pode perder eficácia ao longo do tempo, a falta de inovação ou complexidade de desafios. Exploração, manipulação, danos físicos, danos psicológicos, influência negativa nos traços de personalidade do usuário, estímulo a comportamentos contrários a valores fundamentais. A gamificação requer um planejamento cuidadoso devido aos desafios e problemas éticos envolvidos. Me chamo Elaine Maria de Oliveira, vou falar sobre as considerações finais do TCC. Pudemos ver durante todo o desenvolvimento do trabalho que a gamificação é algo que está vindo para ficar realmente nas escolas e que tem auxiliado muitos alunos no processo de aprendizagem de matérias que têm muitas dificuldades, como matemática, física, disciplinas que são assim muito problemáticas para o aluno no dia a dia compreender e ter a visão teórica daquilo, né? E ele começa a ver na prática o uso dessas matérias. Com a transformação hoje em dia da cultura, né, de que agora temos o celular em sala de aula, os tablets em sala de aula, a gamificação vai sendo mais usual e muito provavelmente logo vai estar sendo ampliada em várias escolas, em várias salas de aula. É uma abordagem hoje em dia que o professor pode, de tão dinâmica que é, ele pode incluir outras matérias, como a história junto com a matemática, a física junto com a matemática e a química, entre outras matérias que podem estar envolvidas. Tem apresentado vários benefícios, desde que muito bem aplicada, porque tem várias questões éticas que podem atrapalhar a aplicação adequada dessa metodologia, que pode causar danos aos alunos, mas sendo muito bem aplicada, ela só traz benefícios. Uma das formas de ser mal aplicada, ser um exercício muito repetitivos, jogos repetitivos de fácil resultado e que pode deixar o aluno desmotivado. Mas se for criado com planejamento adequado, voltado para os alunos na sua faixa etária adequada, de forma a, digamos assim, facilitar o entendimento do aluno da matéria, é ótimo para o ensino. E só vem a contribuir cada vez mais para a educação dos alunos a médio e longo prazo.